Olá desenhista, alguma vez você já tentou fazer cabelo realista e foi um desastre? Tentou fazer fio, não deu certo, tentou fazer mecha e não deu certo? Se para alguma dessas perguntas você respondeu sim, eu sei muito bem como é ter esse problema e no vídeo de hoje eu vim te ajudar, pois nós vamos desenhar um cabelo realista colorido, passo a passo, simples e fácil. No último tutorial, nós desenhamos uma boca realista mordendo colorida. Caso você queira ver, eu vou deixar aqui no link da descrição para você dar uma olhada. Se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas colorido e preto e branco, e o meu foco principal é te ajudar, você iniciante, a aprender a fazer desenhos realistas. Tenho ajudado vários desenhistas através do Clube do Realismo, que é o meu curso de desenho realista online, e se você tiver interesse de aprender a fazer desenhos realistas desse estilo, eu vou te ensinar tudo através do curso. O link está na descrição. Para começar, eu vou pegar o lápis HB para fazer o rascunho do cabelo que nós vamos desenhar. Eu vou começar criando a mecha da região ali da frente e também essa mecha lateral que tem nesse lado esquerdo do cabelo. Depois eu vou para os fios de baixo, já criando também ligando indo para a região de cima do cabelo. Vou também fazer as divisões das mechas dentro dessa mecha maior. Nas divisões da mecha que for mais escuro entre uma divisão e outra, eu já faço também algumas manchinhas com esse próprio lápis HB ou lápis H. E aí eu começo a criar as mechas de trás, já contornando ali a região de trás do cabelo. Se você não estiver vendo os traços, eu te recomendo mudar as configurações aqui do vídeo no YouTube, colocando para HD. Agora eu já vou começar a construção dos fios e da mecha. Para isso eu vou pegar o lápis preto da Faber-Castell, estou utilizando aqui o Super Soft, mas você pode utilizar qualquer lápis de cor preto. É importante também que a ponta do lápis esteja bem fina, pois nas regiões ali do meio é mais claro e precisa ficar aparecendo essas linhas mais finas que simulam fio. Agora eu vou fazer uma camada de leve utilizando o lápis marrom para trazer uma tonalidade um pouco mais escura para essa mecha. Aí eu vou pegar o lápis preto outra vez e refinar um pouco mais a mecha criando alguns fios. Depois eu pego o lápis laranja outra vez para dar a tonalidade, uso o lápis preto e também vou utilizar o lápis marrom para ir ajustando as tonalidades de laranja que eu criei. Eu utilizo também o bisturi para criar alguns fios mais claros nessa mecha e para isso você precisa ser adulto para utilizar esse material e você pode utilizar também um estilete para fazer isso. Depois disso eu vou escurecer um pouco mais a mecha com o lápis preto e já vou para a próxima mecha ao lado, criando as regiões mais escuras e também já fazendo alguns efeitos de fio. Lembrando sempre de deixar a ponta bem fina do seu lápis para fazer esses fios. Já essa mecha aqui da frente é bem mais clara, então junto com esse preto que eu vou criar esses fios mais escuros, eu vou também começar a fazer uma transição para a região mais clara. Para isso então, sempre vai sair utilizando o lápis preto, onde a gente vai sair indo ali indo para baixo. Vamos utilizar também sempre o lápis laranja para ir fazendo essa transição já de mais claro, tá? E na região mais clara de todas nós vamos utilizar sempre o amarelo, mas aí a gente vai sempre escurecendo e ajustando as tonalidades utilizando o lápis cinza ou lápis laranja ou até mesmo o lápis marrom. Você vai testando e vai vendo qual tonalidade de laranja, qual tonalidade de loiro vai chegando. Caso essa velocidade de explicação seja muito rápido para você, eu tenho esse mesmo desenho aqui ensinado lá dentro do Clube do Realismo, que é o meu curso de desenho realista com mais de 1 hora de duração, tudo explicado passo a passo desde o rascunho até o momento da assinatura, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição para você acessar. Para fazer os fios claros também em cima da mecha, no lugar do bisturi ou do estilete, você pode utilizar também a caneta borracha ou então a caneta gel branca para fazer esses fios. E eu volto com o lápis preto, sempre deixando a ponta dele bem afiada para ter esse efeito de fio, e eu venho passando o lápis nas regiões mais escuras para dar já o contraste no cabelo e também passando as linhas sempre no sentido do fio para já trazer esse aspecto e o formato do cabelo, tá? A gente vai indo para baixo também focando nas regiões mais escuras de baixo até que vá tomando a forma e a gente possa começar a trazer a cor para o cabelo.
E já falando na cor, a gente já começa a trazer as tonalidades. No caso, utilizando o lápis marrom, a gente passa o marrom por baixo, pegamos o lápis laranja e sempre passamos por cima e vamos vendo qual resultado vai tendo. A gente sempre vai também pegando bisturi, ou você pode pegar a caneta gel para ir fazendo esses fios claros que tem ao redor, tá? E uma coisa importante é que sempre nas regiões mais claras você utiliza o lápis amarelo para ter esse destaque mais forte entre o laranja e o amarelo e trazer esse efeito de dourado em algumas regiões. Esse efeito em algumas regiões da mecha alaranjado é justamente as regiões mais escuras do amarelo, onde vai perdendo tonalidade, ficando mais escuro e ficando mais nessa tonalidade de laranja. E nesses fios de baixo, que são bem mais claros, eu utilizo o lápis cinza para depois passar o amarelo por cima e ter algumas tonalidades mais escuras desse amarelo. Agora eu vou pegar o lápis branco e dar um contraste nas regiões mais claras da mecha para trazer uns pontos mais luminosos para a mecha. E sempre finalizo utilizando o lápis preto escurecendo e também utilizando o bisturi para fazer os fios brancos. No seu caso pode ser uma caneta gel branca ou então uma caneta borracha. Vou pegar o lápis preto outra vez, sempre lembrando que a ponta precisa estar fina para a gente ter um melhor resultado. E aí eu venho fazendo as mechas das regiões mais escuras, entre uma mecha e outra saindo para a região do meio, sempre é mais escura por conta do sombreamento e da luminosidade que não bate naquela região. Então eu venho escurecendo com esse lápis preto e venho criando todas as regiões de contraste. Nas regiões que forem mais claras e o preto não for suficiente, eu vou utilizar o cinza como você está vendo. Mas nas regiões que a gente puder utilizar o lápis preto, que vai trazer uma tonalidade legal, que você vê que vai dar um contraste legal, a gente vem utilizando esse próprio lápis preto, tá? A grande ideia aqui é a gente já ir criando os fios mais escuros, para quando a gente passar o amarelo ou o laranja por cima, já trazer aquele efeito de cabelo loiro para ele ficar bem legal, bem realista. Agora você lembra da utilização que a gente deu para o lápis cinza, o lápis marrom, o lápis laranja e o lápis amarelo, sempre indo ficando mais claro? Pois é exatamente o que nós vamos fazer nesse exato momento. Vamos começar a passar o lápis laranja ou o lápis amarelo por cima das regiões que a gente criou com o lápis preto ou então o lápis cinza. Assim ele já vai tomando a forma que a gente quer. E alguns fios mais claros a gente usa o bisturi. No caso eu estou utilizando o bisturi, você pode utilizar o estilete ou então utilizar a caneta gel branca para fazer esse efeito mais claro. As pontas de baixo do cabelo são praticamente brancas, então deixe praticamente o branco do papel para ficar mais claro. Depois é só criar os fios mais claros utilizando o bisturi, o estilete ou então a caneta gel branca caso você tenha, ou então até mesmo a caneta borracha. Sempre que a gente vai fazendo as outras partes do desenho, a gente percebe que alguma coisa precisa ser feita lá em uma parte que a gente já concluiu. Então é esse caso, eu preciso voltar aqui nessa região da mecha e fazer mais alguns detalhes pretos. E foi exatamente isso que eu fiz com o lápis preto. Com o lápis preto eu vou fazer já alguns detalhes da parte de cima da cabeça ali, do cabelo, das mechas de cima, fazendo também alguns fios saindo da região como se estivessem meio emaranhados. E aí eu começo a fazer também essa mecha utilizando o mesmo lápis preto, já seguindo a mesma regra que a gente seguiu nas outras mechas, utilizando o lápis preto, o lápis laranja onde for necessário e deixando mais claro com o lápis amarelo ou então o bisturi para a gente ir deixando mais claro a região e podendo dar mais um contraste de luminosidade na região que a gente estiver criando. Mas por enquanto é a hora do contraste utilizando o lápis preto, assim como a gente tem feito em todas as mechas que a gente vem criando desde o início do cabelo. Basta você ir seguindo de acordo com o vídeo, deixando mais claro onde está mais claro e mais escuro também aonde está mais escuro. E aí a gente já começa a trazer a tonalidade de loiro utilizando o lápis laranja, somente nas regiões mais escuras. E nas mais claras a gente passa o lápis amarelo, como é o caso de eu estar fazendo agora. Nessa mecha aqui do meio, ele é um pouco mais claro ainda do que as outras regiões, então eu utilizei o lápis cinza em algumas regiões ali e deixei praticamente o branco do papel para passar uma impressão de transição da região amarela para a região branca. A gente sempre replica esse processo, agora também na região de baixo, criando as mechas utilizando o lápis preto sempre para trazer essas regiões mais escuras de contraste e lá na frente, quando a gente tiver feito todas essas regiões de contraste escuro e preto utilizando esse lápis preto, a gente começa a trazer a cor utilizando o lápis laranja e o amarelo, tá? Lembrando que em algumas regiões a gente precisa utilizar também o lápis cinza para trazer um pouco mais de tonalidade mais clara em alguma região que vamos passar o laranja ou então mesmo o amarelo.
E aí a gente começa a brincar de trazer as tonalidades de loiro para o nosso cabelo. Basta utilizar o lápis laranja e o lápis amarelo para ir fazendo essas camadas e esses efeitos que a gente tem feito no cabelo inteiro, tá? Passando laranja nas regiões que são mais escuras e passando o amarelo nas regiões que são mais claras. E lembrando que nas regiões que são um claro mais estourado ainda, você deixa mesclado uma região mais de amarelo ou então até mesmo o branco do papel para passar essa impressão de branco em algumas regiões, de um loiro bem claro. Peguei o lápis preto outra vez para continuar alguns detalhes nesse canto aqui do cabelo e dar um pouco de contraste nessa região aqui que já passamos o amarelo. E eu pego o amarelo outra vez para trazer a tonalidade dessa mecha aqui do canto e vou pegar o lápis branco ou cinza para ir dando contraste em algumas das regiões. Sempre que a gente já tiver feito as tonalidades com o lápis cinza ou então com o lápis preto das mechas que a gente vai criar, a gente já vem passando o laranja ou então o amarelo, tá? Agora lá no canto de cima eu faço com o lápis preto as regiões mais escuras da mecha, tanto na região ali de cima quanto na região mais indo para a lateral ali da cabeça, para a parte de trás da cabeça, tá? E aí, depois de ter feito essas mechas, depois de fazer todas essas mechas com o lápis preto, eu venho com o lápis laranja para começar a trazer a tonalidade ali bem mais escura. Perceba que eu já peguei com esse próprio lápis preto, eu fiz já uma região bem escura ali de trás, pois uma região que não está pegando muita luminosidade e precisa ser um laranja mais escuro para trazer esse efeito de pouco sombreamento, tá? E com o lápis marrom eu venho fazendo os fios mais escuros que tem nas regiões ao redor do cabelo, como se estivessem mais flutuando ali alguns fios emaranhados. E desenho finalizado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal e eu te vejo no próximo tutorial. Você tem vontade de aprender a fazer desenhos realistas tanto colorido quanto preto e branco? Aprender e aperfeiçoar os seus desenhos a ponto de parecerem praticamente uma foto? Se sua resposta foi sim para alguma dessas perguntas, o Clube do Realismo foi feito para você. O Clube do Realismo é um curso online que vai te ensinar a fazer desenhos realistas colorido ou preto e branco, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não tenha nascido com um dom para desenhar. É um método para desenhar completamente original, com técnicas absolutamente inéditas. E você vai aprender a fazer desenhos realistas aí da sua casa, aprender a desenhar absolutamente qualquer coisa realista, ensinado tudo passo a passo, e você já vai conseguir ter os seus primeiros resultados realistas nas primeiras semanas. Aqui abaixo você encontra tudo sobre o curso, tudo que será ensinado, depoimentos de alunos, os bônus que eu vou te dar se você entrar hoje, e o preço do curso, tudo para que você possa aprender ainda hoje. Então, se você quer chegar no meu nível de desenho realista, o Clube do Realismo é o seu próximo passo. O link está na descrição.